Mochilink chamando. Só um minutinho que já tá chegando informações aqui. O Mochilink tá chamando? É para falar do quê? Dos... Pera um pouquinho. Enquanto o Mochilink vai chegando informações, deixa eu falar da prisão do sujeito lá, o tal do sabotagem. É, um elemento perigoso, hein? Perigoso que foi pego ontem, foi levado e apresentado à autoridade policial no sistema penitenciário. É esse caboclo aí, ó. O apelido dele é Sabotagem. Esse aí que matou aquela pessoa ali perto do albergue, lembra? Crime brutal que aconteceu. Ele também é suspeito de ter matado esse rapaz ali bem à frente do Centro Pop, lá na calçada. E ele é suspeito de ter cometido outros crimes também. Aí você vai falar, mas Salsicha, ele matou 2 pessoas ou mais e estava em liberdade? Tava. Inclusive, a polícia suspeita dele da participação de outros crimes aqui em Maringá. Inclusive, tem imagem de câmera de segurança que mostra ele ali naquela residência, descendo ali em direção da Avenida Colombo, entendeu? É, na vereadora Lindo Planas, e ele estava em liberdade. Por quê? Porque foi preso, foi colocado em liberdade na audiência de custódia e depois saiu o mandado de prisão dele. E nesse tempo todo aí, lembra que eu falei, né? O juiz mandou soltar e o outro juiz mandou prender, lembra lá? O juiz soltou na audiência de custódia e o outro mandou prender. E aí não achavam ele estava vazado, ele estava escondido, entendeu? E acabaram pegando ele, prendendo, ele está com mandado de prisão, e ele foi levado, apresentado à autoridade policial. E torcer, né, para que a justiça agora não coloque ele em liberdade de novo, que é um caboclo que dá trabalho para localizar ele. Ele vive escondidão, ele vive vazado aí. O J. Júnior falou com ele. Na hora que ele chegou, coloca no ar, vamos ver. São 2 acusações de homicídio contra você que você tem a falar. Senhor, a única coisa que eu posso falar, senhor, não foi eu que fiz isso. Eu tô respondendo o processo ainda. Eu não fiz isso, entendeu? Você não assume nenhum dos 2? O primeiro foi o do albergue, foi a discussão que eu tive com o rapaz lá, entendeu? Que ele tentou abusar de uma menina lá. Esse outro não foi eu, foi minha ex-mulher minha, porque diz que o senhor lá de Dália tinha pegado e abusado da filha dela. Mas você aparece nas imagens no dia do crime. Sim, mas eu fui buscar minha roupa, eu saí primeiro, eu e meu amigo, nós saímos, e minha esposa ficou lá dentro da casa. O último a sair da casa, quem que foi? Foi ela. Nas imagens não mostra que foi ela a última pessoa a sair da casa. O nosso trabalho foi realizado ali. O indivíduo pode alegar o que ele quiser alegar, não cabe a nós decidir. Nosso papel seria cumprir esse mandado de prisão em aberto, como eu relatei, não só 1, como 2. Tá aí o tenente falando. Esse caso aqui é o caso da Lindo Planas. Você viu ele falando pro Jota que ele falou assim que não foi ele que matou. Falou que foi a ex-mulher dele que matou, entendeu? E ele já tira o corpo dele fora desse crime aqui, entendeu? Que aí a imagem dele chegando lá no local, juntamente com uma outra pessoa, e depois o crime aconteceu. A mulher entrando também, só que ele falou na entrevista pro Jota que ele não matou esse sujeito lá na casa, no fundo da residência ali, na Lindo Planas. O outro caso é do albergue. O do albergue, vocês viram eles falando que ele teve uma confusão. Não é esse caso aí não, é o outro. Esse aí é o que morreu em frente ao Centro Pop. Esse aí foi o rapaz que morreu em frente ao Centro Pop. Que ele brigou com o cara durante o dia, entendeu? E depois voltaram na madrugada e mataram ele com pauladas, pedrada e chute e tudo mais. De frente ali do Centro Pop. Ele fala que ele brigou com o cara durante o dia, mas não foi ele que matou durante a noite. Entendeu? Esse aí é um outro crime que a polícia fala que ele seria o autor. Ele tá se defendendo, falando que não é ele. Vem aqui comigo. O outro caso é de um crime que aconteceu na esquina do albergue aqui de Maringá, onde uma pessoa foi morta com pauladas, pedradas. Nesse aí ele falou pro Jota que ele teve uma confusão com ele, a intenção dele não era matar ninguém, e ele foi defender uma mulher, que o sujeito teria mexido, abusado de uma mulher, e aí ele acabou ali, na sequência, cometendo ali o crime, entendeu? Então ele é investigado em 3 homicídios.
Só que ele fala que não matou ninguém, né? Ó, você vê como é que é as coisas. Mas ele tem mandado de prisão. E é como eu falei, daquele crime do Centro Pop, ele foi ouvido, inclusive foi achado depois do outro dia, foi lá, foi ouvido, foi colocado em liberdade e depois a justiça decretou a prisão dele, depois que ele tinha saído pela porta da frente da delegacia aqui de Maringá. O sujeito é perigoso, muito perigoso, ele se defende, mas agora ele vai ter que responder pelos crimes. Eu aguardo que a justiça segure ele preso. Que se soltar, olha o tempo que demorou para pegar ele. Lembra? Você lembra do último crime? Então, a Bislane falou com ele na época que ele acabou indo para a delegacia para prestar depoimento. Vamos ouvir. Você já conhecia ele? Eu morava junto. Você morava junto com ele? Simplesmente eu só quero as imagens das câmeras para depois não falar que foi eu. Foi a esposa, a minha ex-esposa. Eu tinha acabado de chegar para mim poder pegar minhas roupas por causa da chuva. Entendeu? Tava eu e um colega meu. Simplesmente. E como ele desacatou muito ela, falando que tinha abusado da filha dela, que é uma menina especial, aí, senhor, pra todo mundo mesmo ver, aí, ela não aguentou a depressão, pegou e acabou fazendo. Não foi eu tô respondendo o processo e pronto, senhor. Tá, isso aí na época que ele foi preso e depois ele foi colocado em liberdade. Ele tem os argumentos dele, ok, mas a polícia tem as investigações dela, que coloca ele dentro de cada ponto de investigação de cada crime que ocorreu. Vamos aguardar agora com o mandado de prisão, aguardamos que ele fique preso e aí na justiça ele tem todo o direito de defender, ele vai ser ouvido dos casos, ele está falando que não foi ele em 2 dos casos aí, né? E claro que ele vai ter que ficar à disposição da justiça. E lá na frente, como foi um crime de homicídio, tem o julgamento. Ele senta no banco dos réus e prova para os jurados que não foi ele que cometeu crime nenhum. Mas o tal do sabotagem está preso, está na cadeia e está recolhido à disposição do Poder Judiciário. Falar em matar, a polícia prendeu um suspeito de ter cometido crimes aqui na cidade. Ele é suspeito de ter matado um na frente da esquina do albergue, um rolo lá que o cara teve com uma mulher e ele é suspeito de ter matado. Ele é suspeito, o sabotagem é suspeito de ter matado aquele em frente ao Centro Pop e ele é investigado no crime que aconteceu numa casa ali na Vereadora Lindo Planos. Fora outros crimes que a polícia investiga ele também, de rolo de morador de rua na área central aqui da cidade de Maringá. Vocês vão lembrar dele, o de sabotagem. Ele foi aquele que foi pego pela guarda, que nós falamos aqui, e nós mostramos na televisão, inclusive ele falou com a Bislane, na hora que ele chegou lá na delegacia, pegaram ele, a guarda levou ele para a delegacia, apresentou a autoridade policial, aí a justiça, na audiência de custódia, falou, não, pode soltar ele. Aí a justiça mandou soltar. Aí a mesma justiça mandou prender questão de 2, 3 horas depois. Aí ele já estava no pinote, já estava vazado. Do crime lá do Centro Pop. Lembra? O rapaz foi morto na madrugada lá. Agora acharam ele tá preso. Vamos torcer para a justiça não soltar ele de novo, né? E agora tem mais um outro caso que ele é investigado, que é o caso da mulher lá que abriu o portão para eles, depois uma pessoa foi morta na Lindo Planos. Aí, ó, ele tá diferente, pintou o cabelo, fez umas luzes do cabelo para tentar disfarçar, mas a polícia achou ele. Veja a reportagem. Jaime Alves da Costa, o sabotagem, é considerado um indivíduo perigoso. O rapaz, de 35 anos, estava sendo procurado desde outubro, quando foi identificado como autor de 2 homicídios, registrados em um intervalo de 10 dias em Maringá. Eu tô respondendo o processo ainda, eu não fiz isso. O primeiro crime atribuído ao homem preso foi o de Laurindo Lazzarini Júnior, de 40 anos, morto com golpes de faca na madrugada de 8 de outubro, em frente ao Centro Pop, em Maringá. Sabotagem assumiu a autoria deste crime. O primeiro foi o do albergue, foi a discussão que eu tive com o rapaz lá, entendeu? Que ele tentou abusar de uma menina lá. Além dele, outro rapaz também teria participado do crime.
Esse suspeito foi preso no início das investigações. Já sobre o outro homicídio, ele nega. Sabotagem diz que a companheira dele foi quem matou Heleno Marques da Silva, de 54 anos. Heleno foi atacado na casa onde morava, na rua Arlindo Planas, na zona 6 de Maringá. Sabotagem, a mulher e outro homem foram identificados com a ajuda de imagens de câmeras de segurança. Esse outro não foi eu, foi minha ex-mulher minha, porque diz que o senhor lá de Dália tinha pegado e abusado da filha dela. Mas você aparece nas imagens no dia do crime. Sim, mas eu fui buscar minha roupa, eu saí primeiro, eu e meu amigo, nós saímos e minha esposa ficou lá dentro da casa. O último a sair da casa, quem que foi? Foi ela. Nas imagens não mostra que foi ela a última pessoa a sair da casa. O nosso trabalho foi realizado ali. O indivíduo pode alegar o que ele quiser alegar, não cabe a nós decidir. Nosso papel seria cumprir esse mandado de prisão em aberto, como eu relatei, não só um, como dois. A mulher que Sabotagem cita já está presa. Ela foi encontrada dias depois ao homicídio no distrito de Iguatemi, tentando fugir. Jamie, apesar de dizer que no último crime, o qual ele foi investigado, não teve participação direta na morte, ou seja, no caso de homicídio, segundo a polícia, há indícios suficientes para colocá-lo como um dos principais suspeitos de ter cometido esse assassinato. O rapaz contou que depois de uma ocasião em que foi preso, prestou depoimento aqui na delegacia, foi liberado e foi para a casa da mãe, moradora na cidade de Paissandu. Disse que não estava se escondendo, mas foram vários meses de procura até encontrá-lo. A equipe da Rádio Patrulha do 32º Batalhão, mais especificamente ali na cidade de Paissandu, em posse de informações ali de que o indivíduo com não só um, mas 2 mandados de prisão em aberto pelos crimes ali de homicídio, estaria circulando na cidade, estaria parando por lá. Diante dessas informações, a equipe realizando o patrulhamento, o serviço ordinário, obteve êxito em abordar um masculino com as características parecidas com a dele. Nesse momento da abordagem, o indivíduo, já um pouco nervoso aparentemente, informou os seus dados pessoais ali na identificação policial, confirmando que se tratava desse masculino pedido. Diante disso, a equipe realizou a prisão e encaminhou aqui para a carceragem de Maringá. Jamie, o Sabotagem, ainda será ouvido pela Polícia Civil sobre os 2 homicídios. A expectativa é de que dessa vez ele fique preso. Até porque depois do primeiro assassinato em frente ao Centro Pop, ele foi detido 2 vezes. Uma por roubo e outra com porções de crack. Mas foi solto pela justiça em ambas as ocasiões. E agora, com mandado de prisão, aguardamos que ele fique recolhido para continuar sendo investigado, para que a polícia prove a participação dele nos crimes e para que ele sente no banco dos réus e responda pelo crime. Se ele provar que ele é inocente, lá sentado no banco dos réus, esse aqui foi uma das pessoas que ele é suspeito de ter matado, que também era um morador de rua que foi morto em frente ao Centro Pop. Ele fala que não foi ele fala que brigou com o cara durante o dia, mas não foi ele que voltou à noite lá na madrugada para matar. O outro morreu lá dentro da casa junto com a ex-mulher dele, que ele disse que só foi lá buscar roupa. Ele chegou para pegar a roupa, que estava querendo fugir, e aí o homem foi morto. A ex-companheira dele está preso. Só que ele, como aparece nas imagens, ele é suspeito de ter cometido o crime também, ué. A mulher só demorou um pouco mais para sair, a polícia investiga ele naquele crime ali da vereadora Arlindo Planas. E do caso, que é o único caso que ele confessa não de ter matado, mas de ter brigado e devido às agressões a pessoa morreu, mas ele fala que o sujeito que morreu ali em frente ao albergue, ou melhor, na esquina de cima do albergue, ele bateu no cara porque o cara teria abusado de pessoas ali naquela região ali do albergue. Então, tá aí, ele tá preso, como eu falei. Dá um alô pra justiça aí, é difícil pegar o tal do Sabotagem, então não sorte ele não, que se sortar vai ser difícil pra pegar de novo, né? Aí eu só tenho uma coisa pra falar, é a polícia ficar enxugando o gelo. Prende, sorta, sorta, prende, prende, sorta, sorta, prende, daí daqui a pouco, na hora que chegar o julgamento, ele tá sorto, aí vai achar ele onde pra sentar no banco do réus. Então, segura o homem preso aí, ué, segura guardado e aguarda-se as investigações da polícia, se o Ministério Público vai denunciar ele ou não dos crimes. O Sabotagem tá no Chilindró.